Então vamos lá. Pesquisa científica é uma atividade, né, pela qual se descobre a realidade. Simples assim, uma atividade pela qual se descobre uma realidade. Isto é pesquisa jurídica. Este é o foco da nossa matéria, o objetivo da matéria, não é? Uma atividade científica por meio da qual se descobre a realidade. Que realidade eu quero descobrir com a pesquisa jurídica? Bom, eu posso trazer diversos temas atuais que estão, que têm uma relevância social, uma relevância dentro da sociedade. Quais temas são esses que têm relevância dentro da nossa sociedade? Quais temas eu posso fazer uma pesquisa jurídica para contribuir com a sociedade, para contribuir com o meio acadêmico, o meio social, a nossa sociedade? Lembrando que sociedade, o que é sociedade? Sociedade somos nós, sócios do bem comum. E o que é o bem comum? Sempre fala a mesma coisa, né? O bem comum é o INSS, os hospitais, as pontes, as estradas, né? As forças militares, né? As instituições. Estes são os bens comuns, né? Os bens comuns que eu também posso chamar de quê? De coisa pública. Lembrando que coisa em latim significa res, né? Res, coisa, né? E a coisa pública, o publicum, né? Do latim também, né? Então eu tenho a res pública, res publicum, eu tenho a república, então eu tenho uma coisa pública que pertence à sociedade. Bom, a sociedade quer agora saber, por exemplo, nós devemos abortar ou somente as exceções que estão no Código Penal, no caso de estupro ou de má formação congênita. Quais são os casos? Esses dois, né? Estupro, má formação congênita, que eu estou me lembrando é essa. Tem outros casos, né? Então são as exceções que me permitem o aborto. Esse é um tema pungente, esse é um tema relevante, de relevante valor social. A sociedade, embora seja um tema recorrente, um tema antigo, né? Sempre vai e volta, sempre há uma discussão, mas é um tema que chama a atenção da sociedade. Quando eu falo de aborto, você estava dormindo, você acorda, você, opa, o que vem daí, né? Contra ou a favor ao aborto? Aí eu pergunto para vocês, né, doutores que estão aí acompanhando a aula aí, né, no telepresencial e aqui presencial, né? Qual a opinião de vocês sobre aborto, né? O que vocês pensam sobre isso, né? Então, nós podemos, em pesquisa jurídica, e eu vou repetir o conceito, a pesquisa jurídica é uma atividade científica, lembrando que ciência é conhecimento, atividade é o agir. Então, o agir pela busca do conhecimento, por meio do qual se descobre uma realidade. Qual é a realidade? Eu quero saber sobre o aborto. Eu quero saber se a sociedade vai modificar o entendimento atual sobre o aborto. Qual é o entendimento atual? Que o aborto não é permitido, que o aborto na nossa sociedade não é aceito. Esse é o entendimento atual. Essa é a corrente dominante de doutrina, dominante de pensamento. Essa é a corrente que domina a sociedade. Mas podemos modificar isso? Podemos modificar essa forma de agir, de pensar? Sim ou não? E aí vem a pesquisa jurídica, né? Aí vem o pesquisar. Vamos pesquisar? Vamos. E quais são as formas de pesquisar, né? Pessoal, pesquisa não é enquete, tá? Pesquisa não é enquete, eu já vou falar a diferença agora para nós seguirmos adiante. O que é uma enquete? Enquete é assim, ó. Eu vou no show sertanejo e pergunto: Bolsonaro ou Lula? O que vai dar? Vai dar Bolsonaro. Show sertanejo, Bolsonaro. Vou no show de MPB, vou no Lula Palusa, vou no Rock in Rio, Bolsonaro ou Lula? Aí vai dar Lula, né? Então isso é enquete. A enquete ela não tem um método, ela não tem uma base científica, ela não traduz a realidade. A enquete ela aponta dentro de um meio específico uma tendência com um viés específico, né, que é ligado à ideologia. Lembrando que ideologia é um conteúdo de falso viés. Ideologia é um conteúdo que, embora tenha uma verdade por trás existe uma verdade na ideologia. A ideologia da esquerda é verdadeira? Sim. A ideologia da direita é verdadeira? Sim. Mas eles falam
e agem de forma diferente. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A ideologia é um conteúdo de falso viés. A ideologia, ela não traduz uma verdade, não traduz uma realidade. Então, esquece a ideologia, esquece a enquete. A enquete é assim, né? Aí vocês vão achar que eu estou sendo maldoso no que eu vou falar agora. Eu vou dentro do presídio, né? Dentro do presídio e pergunto: Lula ou Bolsonaro? Vai dar Lula? Ué, vai dar Lula. Eu vou na igreja, vai dar Lula ou Bolsonaro? Vai dar Bolsonaro. Enquete, não tem uma base científica, tem um viés, tem uma tendência formada por uma organização política, por uma questão política, né? Lembrando que política é o estudo da polis, que é a vida dentro da cidade organizada, é a vida dentro da política, é a polis, é a política, né? Bom, voltando para a pesquisa. Então, doutores, vamos classificar a pesquisa, né, em 4 formas. Depois nós voltamos no tema do aborto. Vamos classificar a pesquisa em, número 1, pesquisa teórica. E vamos depois empregar esses métodos e escolher uma forma de pesquisa e vamos fazer a pesquisa. Então, primeira forma de pesquisa é a pesquisa teórica, né? E eu vou falar o conceito e vou explicar o que é a pesquisa teórica. A segunda forma é a pesquisa metodológica. Essa me interessa muito, né? Não é uma aula de metodologia, mas nós vamos falar dos métodos, porque a pesquisa científica, ela engloba, ela abrange, ela requer os métodos. Sem metodologia não é pesquisa, sem metodologia é enquete, e a enquete não traduz a realidade, que é o objetivo da pesquisa, que é o que nós acabamos de falar. Então, vou repetir: define-se pesquisa como a atividade científica por meio da qual se descobre a realidade. Como que eu descubro essa realidade? Utilizando a pesquisa científica, através de métodos. Vamos falar de vários métodos, tranquilo? Lembrando, nossa aula não é de metodologia científica, mas pesquisa científica é maior do que a metodologia, porque aqui nós vamos falar de resultado, nós vamos falar da pesquisa, nós vamos abranger temas polêmicos que interessam à sociedade, não porque são polêmicos, mas porque interessam à sociedade, tem uma relevância dentro da sociedade, e por ter uma relevância dentro da sociedade, eu não posso trabalhar com mera enquete, né? Com a mera pesquisa, que não é pesquisa, estou usando o termo aqui de forma inadequada. Pesquisa espontânea de opinião. Isso é mentira, isso não existe. Pesquisa espontânea de opinião. Aí pega 1.500 pessoas por telefone, você vai votar em quem? Aí eu tenho um resultado ali que não traduz a realidade, não me traz a realidade. Então essa atividade científica, por meio do qual se descobre a realidade, utiliza-se de um método. Mas um método, né, e nós já vamos falar de alguns métodos. Esse método, né, o que é metodologia? Boa questão, vamos colocar essa questão agora. O que é metodologia? Metodologia é o caminho para a obtenção do conhecimento, né? Para chegar ao conhecimento, para conhecer algo, para saber algo, eu utilizo um método. O que é método? O caminho. O método é o caminho para a obtenção do conhecimento. E eu tenho vários métodos e nós vamos falar de métodos também. Metodologia é o caminho para conhecer a realidade, é o caminho do conhecimento, né? E a metodologia, né, utiliza-se de diversos caminhos, né? E é fundamental a metodologia para a formação do cientista, né? Professor, eu sou cientista. Está no nome do curso, né? Bacharelado em Ciências Jurídicas. Então vocês são cientistas, né? E aí, né? Lá quando, né, vocês tinham 5 anos de idade, 10 anos de idade, né? E assistia desenho animado e viam lá os cientistas, né? Com roupas de cientista, né? Tem isso, né? Uma caricatura, né? Com aqueles, né? Como é que chama? Negócio né? Voltado para ciências químicas, físicas e biológicas, né? Então tem-se a falsa impressão de que isto é ciência. Isto também pode ser ciência, mas a
verdadeira ciência, né, o verdadeiro conhecimento, ele é obtido como? Através de um método, né? Tem diversos métodos e nós vamos falar de todos, né, todos os métodos mais importantes. Então, doutores e doutoras, até aqui definimos o que é pesquisa jurídica. Definimos que a pesquisa é uma atividade para se obter uma realidade através de um método, né? E aí falamos que há diversos tipos de pesquisa. Pesquisa teórica é um tipo de pesquisa. Pesquisa metodológica, parei para fazer um parênteses sobre a pesquisa metodológica. Esta emprega métodos, essa nos interessa. Terceiro tipo de pesquisa é pesquisa empírica. Anote aí, pesquisa empírica. E quarto e último tipo de pesquisa que nós vamos abordar na nossa matéria, pesquisa prática. Anotar? 4 tipos de pesquisa, vamos falar das 4 agora. Pesquisa, primeira forma de pesquisa, pesquisa teórica, né? Primeira forma de pesquisa. Lembrando que pesquisa é uma atividade, é um agir para a busca de uma realidade. Eu estava falando que eu busco conhecer se a sociedade se interessa ou não pelo tema aborto. Óbvio que se interessa, é um tema relevantíssimo, um tema, né, recorrente, um tema atual. A sociedade quer saber se vai ter aborto ou não, se vai ser permitido ou não. E aí eu tenho a corrente, né, dos tradicionalistas, do pessoal da direita, do pessoal da religião, da família e etc. tal, que é contra o aborto, não é isso? De forma resumida, não é? Ideologicamente falando, é isso, tá? Não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que, em tese, né, é isso, né? E tem o pessoal progressista, né, que tem ideias mais avançadas de progresso, de uma outra realidade diferenciada dos tradicionais, né, que preferem entender que o aborto é possível, que o aborto é permitido, né? Podemos abortar. Né? Aí a feminista, né, fala assim: meu corpo, minhas regras. Não é isso que elas falam, as feministas? Meu corpo, minhas regras, né? Agora, o bebê que está em formação, uma vida, fala: ué, seu corpo, suas regras, mas e o meu corpo? Como é que eu fico nessa história? Né? Eu morro por conta disso, deste dizer, desse agir? Então, pessoal, começam a surgir as indagações, né? Meu corpo, minhas regras, da feminista. Aí a criança fala: meu corpo, minhas regras também, né? E aí vem as questões científicas, né? Fora a religião, fora achismo, fora o axiologismo, tira a ideologia, vamos para a ciência. Vamos fazer uma pesquisa, né? E vamos utilizar métodos para verificar, para entender se o aborto é permitido ou não. A justiça tem um parecer sobre essa questão do aborto. Existem vários estudos, tá? Estudos científicos. Professor, o que é um estudo científico? É o estudo, né, que emprega a ciência. Se emprega a ciência, emprega um método. Se o método é o caminho para a obtenção do conhecimento, e metodologia científica é o caminho científico, né, o caminho para a obtenção do conhecimento. Se eu utilizo um método, né, eu tenho uma base metodológica, eu tenho uma base científica, não significa dizer que é 100% assertiva, mas a fundamentação, o fundamento, a base deste conhecimento me será palpável, concreto. Eu posso dizer: sei que isto é assim, porque este método, esse caminho me indicou que é assim. E aí vamos para a pesquisa teórica, primeiro conceito de pesquisa. Vamos para a atividade, depois eu volto no método, né? A pesquisa teórica, ela apresenta estudos, quadros teóricos de referência. Ela apresenta bibliografias, né, que são necessárias para movimentar-se, para a formação, né, e a comparação entre elas. Professor, que difícil isso aí. Fala de uma forma mais simples, né? Pesquisa teórica. Os teóricos, eles fazem estudos? Não, eles comparam estudos. Fazem estudos comparativos, né? Comparam a teoria. Então eu tenho um autor A que fala sobre o aborto, eu tenho um autor B que fala sobre o aborto, eu tenho um autor C que fala sobre o aborto, eu tenho um autor D,
E, F. Nossa, professor, mas é tantos autores assim? Ora, pessoal, uma pesquisa tem que ter no mínimo 10 bibliografias, não é? 20 bibliografias, 30. Então eu pego 30 estudos, leio 30 estudos, leio 30 livros, agora eu tenho uma pesquisa teórica, e esta pesquisa teórica, utilizando uma metodologia comparativa, teórica, vai me dar uma noção, vai me dar uma opinião sobre o assunto. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre pesquisa teórica? Olha só, é uma atividade, né? É um agir, mas com a comparação de outros autores que já pesquisaram, já estudaram. Então, um autor faz uma pesquisa, e eu faço uma pesquisa de 30 autores, 20 autores, 40 autores. Aí eu chego, né? E nesse estudo comparativo, eu vou ter uma pesquisa teórica. O domínio dos autores pode ajudar muito na criatividade do cientista, né, para fazer as comparações, né? Mas, né, nessa pesquisa teórica, eminentemente teórica, ainda não estou falando do método, estou falando de uma comparação de bibliografias. Pois não, doutora Tamara? Professor, acho que eu adicionaria aí essa questão das teorias, que ela auxilia, né, quem está pesquisando, né, a embasar suas decisões, porque uma decisão não pode surgir do nada, né? Isso. Ela tem que estar amparada em algo concreto, algo que já foi estudado. Às vezes, também, há temas que a gente não encontra 10 referências. Você mencionou aí um número de 10. Mas temas que são muito atuais, você vai ter menos referências, menos autores que elaboraram teorias a respeito. Então, tem a ver também com a qualidade dessas teorias que são utilizadas, né? Sim, concordo, perfeito. Só um detalhe, no tema específico do aborto, tá? Eu falei que ele é um tema recorrente, né? Recorrente. O que é um tema recorrente? Ele é antigo, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Então, eu falei que é atual, né? Mas o que eu disse atual é que atualmente existe uma polêmica, existe uma discussão sobre este tema, mas por ele ser recorrente, né, essa é matéria de ciências políticas, né? Então, na verdade, a verdade é que ele é antigo, o tema, aborto é um tema antigo, né? Então eu tenho... Mas se você pega, por exemplo, crimes cibernéticos, por exemplo, você não tem tanta literatura, né? Porque Qual tema? Um tema atual. Qual tema? Vai se renovando. Crimes cibernéticos. Ah, não, sim, nós não citamos crimes cibernéticos. Crimes cibernéticos tem uma bibliografia, como exemplo, né? Tem uma bibliografia menor. Mas para aborto, eu vou encontrar muito mais de 30 bibliografias. Eu falei 30 por baixo, né? Para o aborto. E é evidente que crimes cibernéticos, por conta da novidade, eu provavelmente vou ter menos bibliografia. Mas eu acredito, viu, doutora Tamara, que mesmo em se tratando de crimes cibernéticos, né? Porque a bibliografia ela não se resume a um livro, né? A um livro. Quando eu falo de fontes de pesquisa teórica e comparativas, então eu vou ter aí, a doutora sabe, né, como isso funciona, né? Até mesmo por já ter, né, estudado metodologia, já ter feito trabalhos de mestrado e doutorado, sabe que a única fonte, nós não limitamos a fonte de pesquisa aos livros, né? Nós temos os livros, temos os periódicos, temos ensaios, né, sobre determinados assuntos. É que falar do direito, né, eu estou falando de uma forma abstrata. Nós temos aí monografias, né, de outros estudiosos a respeito do tema, né? E aí quando eu falo de aborto, aí eu venho, né, com a questão jurídica, aí eu venho com a sociologia, olha só, direito, sociologia, aí eu venho com a filosofia, aí eu venho com a religião. Ó, professor, mas religião como fonte do direito não é uma fonte do direito, eu estou falando de fonte de pesquisa. Então vou fazer uma pesquisa teórica e eu quero a opinião dos religiosos, eu quero a opinião da sociologia, eu quero a opinião da filosofia, eu quero a opinião da biologia e eu quero a opinião dos juristas.
E aí eu ia citar uma opinião agora, eu ia citar a opinião da biologia, que na verdade é a opinião da medicina, então estão intimamente ligados estas opiniões por conta da questão do sistema nervoso do feto, do bebê. Vocês já ouviram essa opinião sobre aborto? Alguém já ouviu isso? Doutora Gislane, doutora Tamara, Mário, Elisiane, Dirno, Cláudio, Clébio, já ouviram essa opinião sobre o aborto do ponto de vista do sistema nervoso central, da formação do cérebro, da formação do nervo? Existem opiniões vindos da medicina, vindos da biologia, ligados a questões jurídicas e que já existem jurisprudências sobre essa decisão, essa forma de decidir. Professor, mas você está falando de que exatamente? Existe uma teoria que eu não me recordo aqui de quem que é, como exatamente ela é, mas eu achei muito interessante, mas normalmente é o foco das pesquisas, e a pesquisa ela foca no seguinte aspecto: a pergunta, a partir de que momento surge a vida? Antes disso eu posso abortar, depois disso eu não posso abortar. Deste ponto em diante eu não posso abortar, deste ponto para trás eu posso abortar. Tamara já ouviu essa questão? Gislane, Mário, vocês já ouviram essa questão? Então, essa é a pergunta, Então eu pergunto, a partir de que momento surge a vida? Aí vem, a religião diz que a partir da concepção, através de sonhos, eu já tenho a vida. Algumas religiões. Tem a religião que diz que é somente com sopro, o respirar, Não estou falando de religião aqui, nem estou dizendo que é certo, estou nem dizendo que é errado, Existe essa tendência, Tem as ciências, alguns segmentos da ciência que diz que diz, mas não afirma com segurança. Falam de estudos apontam para o momento da formação do cérebro. Se não há formação cerebral, não há vida. Aí outros falam que não é com a formação do cérebro, outros falam que não, com a formação dos nervos, do sistema nervoso central, Este sistema nervoso central que se espalha por todo o organismo, E aí sobe pela coluna e forma o cérebro. Então, a partir deste momento haveria um sentimento, haveria um sentir, sentir dor, sentir o corpo. Então, a partir deste momento teríamos a vida. Antes disso, não. Vocês compreendem onde eu quero argumentar? Onde eu quero chegar? Não estou dizendo que é certo, nem estou dizendo que é errado. Estou dizendo que existem essas opiniões. E aí, dentro da pesquisa teórica, eu faço essa leitura, faço outra leitura, verifico a opinião de outro autor, tudo do ponto de vista teórico, e eu começo a formar a minha opinião. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês, Pego uma opinião, outra opinião, como uma pesquisa teórica. Claro que de uma forma resumida. Aqui nós estamos fazendo isso de uma forma didática, para a compreensão do que é pesquisa, do que é metodologia e do primeiro aspecto da pesquisa, do agir na busca da realidade, na busca do conhecer, pesquisa teórica. Então eu faço estudos. Percebe esse estudo? Qual o estudo que diz, sou contra o aborto, o estudo que diz que, a partir... Aí, vamos lá, vamos aprofundar o estudo. Eu não lembro exatamente do estudo, mas ele falava, salvo engano, em 4 semanas. Um estudo falava de 4 semanas, para a formação do sistema central nervoso. Depois vocês pesquisem, então, para a formação do sistema central, do plexo central, é isso mesmo, É isso que fala? Acho que é isso, sistema central nervoso. Então, para a formação do sistema central nervoso, me parece que leva-se 4 semanas. Se leva 4 semanas, antes de 4 semanas eu posso interromper a gestação. Percebem a lógica
da pesquisa, do estudo, pesquisa teórica. Quantos teóricos falam isso? Não é só um, tem vários teóricos que falam isso. Qual é a linha de teóricos que falam isso? Os teóricos da biologia e da medicina, né? Que estudam o corpo humano. Eles é que falam isso, né? Ponto. A outra linha que não aceita a interrupção da vida com 4 semanas por conta da formação do plexo solar, que diz que ainda não há vida nesse momento, mas que a vida só se forma com a formação do cérebro, e a formação do cérebro ocorreria, salvo engano, com 3 meses. 3 vezes 4, 12. Então seriam 12 semanas. Então até 12 semanas, até 3 meses, eu poderia interromper a gravidez com o aborto, porque não haveria formação do cérebro. Então esta é mais uma corrente de pensamento. Estão conseguindo acompanhar? Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Estamos ainda na busca da realidade. Estamos ainda na busca do conhecer. Estamos ainda na busca do conhecimento. Estamos fazendo uma pesquisa, mas utilizando a linha teórica. Qual a linha teórica, pessoal? A linha teórica não é a linha prática, nem empírica, nem metodológica. Estou comparando estudos e o conhecer de outras pessoas. Comparo essa linha de pensamento, comparo essa linha de pensamento, comparo esta linha de pensamento, comparo esta linha de pensamento. Em tema de aborto, né? Tamara nos fez a seguinte colocação: temas novos, pouca bibliografia, pouco material. Temas antigos e recorrentes, como o aborto, muita bibliografia, muito material. Aborto é recorrente, é antigo, então eu tenho muita bibliografia, muito material. Eu vou buscar isso somente entre os juristas, embora seja pesquisa jurídica. Eu tenho que trazer diversos setores para, ao final, sintetizar o meu conhecimento. Então, é isso, né? Ela colocou um tema bom para a gente. Qual o tema? Crimes cibernéticos. Por que crimes cibernéticos é novo? Porque, né, a questão cibernética, a questão das mídias sociais, a questão dos crimes cometidos por mídias sociais ou por aplicativos, né, é uma questão nova. Então eu vou ter menos autores, eu vou ter menos bibliografia, eu vou ter menos fontes de pesquisa e fontes de referência. Está correta a colocação, né? Mas, né, eu falei de mínimo de 10, né? O bom é 30, uma forma de incentivar vocês na hora de fazer a pesquisa, né? A pesquisa jurídica, a depender do tema, né? Vai depender do tema, a utilizar uma bibliografia vasta, né? Quando eu falo de bibliografia, não necessariamente uma bibliografia restrita a livros, né? Então nós temos diversas fontes de pesquisa. É que a tradicional, né, é a leitura pública e notória de autores de notório saber, de autores famosos, né? Então eu me baseio nessas bibliografias de famosos. Bom, então pessoal, pesquisa teórica é a comparação de diversos autores, apresenta quadros teóricos de referência, né? Faz o pesquisador se movimentar entre o conhecer de uma área, o conhecer de outra área, né? Área biológica, área de medicina, área de geografia. Como assim, professor, geografia? Em tal lugar se aborta, em tal lugar não se aborta. Em tal região se aborta, em tal região não se aborta. Por que em tal região aborta e em tal região não aborta? Porque lá existe um fator religioso. Aí eu venho, biologia, medicina, geografia, religião. Olha só, diversas fontes. Um diálogo crítico entre as fontes. E aí eu aprofundo, comparo esses autores e ao final eu posso fazer a minha pesquisa teórica. Tranquilo, pesquisa teórica? Nós vamos adiantar o assunto, depois a gente volta na pesquisa teórica para fechar esse assunto. Pesquisa metodológica, essa é importante, esta nos interessa. Para a pesquisa jurídica, a metodologia é o que há, é o que supera as outras formas de pesquisa, as outras 4. A metodologia
né? A pesquisa metodológica é a construção de um saber científico que busca uma realidade através de um método. A pesquisa metodológica, ela problematiza o caminho do conhecimento. O que é problematizar o caminho do conhecimento? Né? Ela busca o problema que a sociedade quer resolver. Qual é o problema? Um dos problemas que a atualidade quer resolver é esta questão do aborto. A sociedade quer resolver isso. Está resolvido? Até o momento está resolvido, né? Por conta de uma parcela da sociedade está resolvido, mas existe uma outra parcela que reivindica o direito do aborto. Que parcela é essa? Não estamos falando de minoria nem de maioria, nada disso, né? Mas existe uma parcela, ainda que uma pessoa reivindique, né? Então existe uma reivindicação. Essa reivindicação é legítima? Depende, né? Legítimo é aquilo que decorre de lei, né? Depende. O que decorre de lei, né? E aí decorre de lei tirar a vida de outra pessoa? Não posso tirar a vida de outra pessoa, ainda que seja o meu filho, não, né? Aí vem o outro detalhe: mas o corpo é meu, então meu corpo, minhas regras. Criou-se essa ideologia. Ideologia é um conteúdo de falso viés. É falsa essa afirmação, né? Ela não tem uma base científica, ela tem uma base ideológica. E a base ideológica é uma argumentação política. Então ela é falsa, né? Então o que acontece? Do ponto de vista da pesquisa metodológica, né? A essência é a busca do conhecimento, de conhecer a realidade através de um método, né? Então eu emprego um método. Quais os métodos eu tenho para obter a realidade, para obter o conhecimento? Quais são os métodos, né? Eu tenho vários, né? Inúmeros, mas lógico que eu vou citar os que mais me agradam aqui, né? Por conta de outros estudos, né? Por conta de que são os mais importantes, os mais notórios e os mais empregados, obviamente, dentro da pesquisa jurídica, dentro da nossa área jurídica, né? Então, eu vou falar por cima alguns métodos e depois que eu acabar a pesquisa, o que é pesquisa e os 4 tipos de pesquisa, aí nós vamos falar de cada método, um a um. Vamos descrever, conceituar e dar exemplos de cada método, né, para que nós possamos compreender o que são os métodos. Então, continuando pesquisa metodológica, o emprego de métodos. Eu tenho um método, por exemplo, experimental. Eu tenho um método observacional, eu tenho um método comparativo, eu tenho um método estatístico, eu tenho um método clínico, eu tenho um método dialético. O dialético é o método dos juristas por excelência. O que é o método dialético? O método dialético é o método da contradição, das teses, né? Então eu tenho uma tese e eu tenho uma antitese, né? E desse confronto de tese, método dialético, né? A dialética é a tese em confronto com a antitese, que vai gerar uma nova tese, que é a síntese. Tese, antítese, síntese. Nossa, mãe, que difícil é isso? Não é nada, é fácil. Argumento, contra-argumento, conclusão. Eu digo que eu sou a favor do aborto. Eu digo que eu não sou a favor do aborto. Os que são a favor do aborto, eu coloco diversos argumentos a favor do aborto na tese. Na antítese, eu coloco vários argumentos contra o aborto, contra a tese. Tese, antítese. Tese, antítese. E no final do meu trabalho, vendo 100 argumentos a favor, 100 argumentos contra, aí na conclusão, na síntese, né, de acordo com os argumentos a favor, de acordo com os argumentos contra, eu formo o meu convencimento. Concluo que, em síntese, fulano falou que é a favor por isso, Beltrano falou que é contra por isso, né? Mas eu, nem a favor nem contra, concluo que
tenho este pensamento, observando os argumentos de A e de B, observo e chego à conclusão, chego à síntese de que, né, em síntese, eu concluo de forma dialética, tese, antítese, síntese, eu concluo e dou minha opinião. E conheço a realidade, obtenho a realidade, né, faço a pesquisa metodológica empregando um método dialético e obtenho a realidade. Qual é a realidade? Né? E aí eu utilizo essa questão da metodologia. Percebem? É a comparação de argumentos, né? É argumento contra argumento, tese, antítese. E aí eu chego à síntese, e essa síntese é uma nova tese, que aí eu poderei contra-argumentar, né? Tese, antítese, que gerará uma nova síntese, que gerará uma nova tese, e aí assim por diante, né? É um método dialético, é o método dos juristas por excelência, portanto é o método mais importante do nosso curso. Anotem aí, doutores, método dialético, depois eu vou voltar em método dialético, né? Mas, por enquanto, pesquisa metodológica emprega um método. Tem outros métodos, método estruturalista. O que é o método estruturalista? Diferente do método dialético, o método estruturalista, ele parte do menor para o maior. E ele também analisa o maior e separa o maior em pequenas partes para compreender o maior. Mas como assim, professor? O que é isso? Que maluquice é essa? Método estruturalista, né? O método estruturalista eu costumo comparar com uma receita de bolo, né? E aí eu tenho um bolo de chocolate. O que vai no bolo de chocolate? Quem quer dar uma opinião? Chocolate. O que mais? Ovos. Farinha de trigo, leite. Farinha. O que mais? Água. Água não, né? Leite, farinha, margarina, manteiga. O que mais, pessoal? Água também pode ser. Água também pode ser. Olha só, então estas partes formarão o todo. Se eu utilizar um método estruturalista de pesquisa para obtenção de uma realidade, né, eu quero saber como eu faço um bolo. Olha, mas que simples, né? É óbvio que isso aqui é aplicado para coisas complexas, né? Mas comparando com o bolo, né, é muito simples a compreensão do método estruturalista. Então, eu olho o bolo bonito, com granulado, com enfeites, com... Fiquei decepcionado esse dia. Descobri que glacê não existe mais, né? Agora não tem mais glacê, não existe. Isso que é agora é chantilly, né? Nem sabia. Bom, nada a ver, mas tudo a ver. Aí descobri com essa história do método, né? Do método estruturalista para se fazer um bolo, né? Foi um aluno que falou, inclusive, né? Então, farinha de trigo, ovos, margarina, pode ser com água, pode ser sem água, chocolate em pó, chocolate granulado, né? E se eu for fazer ali, né, o glacê é para bolo branco, né? O glacê é bolo branco, bolo de festa, né? Mas aí não tem glacê, é chantilly, tudo bem. Então, eu separo essas partes, analiso cada parte e eu sei que estas partes separadas, margarina é margarina, ovos são ovos, mas dependendo de como eu juntá-las, como eu fizer, as proporções, o método, que é o caminho, então qual é o caminho que eu vou tomar para juntar estas partes, eu chegarei ao bolo. Método estruturalista. Nossa, professor, eu achei bem fácil isso aí, bem simples, bem tranquilo. É que eu me pergunto e eu mesmo respondo, né? Vocês não perguntam? F14? CID F14? Esquizofrenia paranoide, né? Eu me pergunto e eu mesmo respondo. Mas, professor, que fácil isso aí, né? Como que eu posso utilizar um método estruturalista em outras formas de pesquisa? Ah, bom, agora vamos para a parte jurídica, vamos para a pesquisa jurídica. Eu quero compreender o Código Penal. Boa, Código Penal, né? Boa. Quero compreender o Código Penal. Qual o método que eu vou utilizar para compreender o Código Penal? Pesquisa metodológica. Pesquisa é a atividade científica
para a obtenção do conhecimento. Então, uma atividade, o agir para o conhecer. Então, o agir para o conhecer, a pesquisa jurídica, conhecer o Código Penal. Quero conhecer o Código Penal. Paga um cursinho, né? Paga um cursinho. O Kleber disse que desistiu do cursinho porque, 800 conto, não dá, né? Vamos utilizar um método estruturalista, então, de graça, dentro do curso de Direito, método estruturalista. Eu pego o todo e tenho o todo, tenho o Código Penal. Vamos dividir em partes. Vamos dividir o Código Penal em pequenas partes e vamos analisar cada parte do Código Penal. Esse é o método estruturalista. E analisando cada parte, eu desmonto o Código Penal, analiso cada parte e depois eu monto novamente. Mas quando eu estiver montando e estudando cada parte, eu vou compreender o Código Penal. Aí teve uma vez, muitos anos atrás, uns 20 anos, acho que sim, né? E uma pessoa me perguntou assim, por que o artigo tal do Código Penal, o artigo assim, o artigo assado e tal? E aí eu ficava pensando, era a antiga lei de entorpecentes, que havia o artigo 12, que era o tráfico era o artigo 12 da lei de entorpecentes, e a pessoa não conseguia entender onde estava o artigo 12 no Código Penal. Não está no Código Penal, está na lei de entorpecentes. E o que fala o artigo 12? Aí você vai lá no Código Penal e verifica que o artigo 12 não fala de entorpecentes. Até esqueci do que fala o artigo 12, mas não fala de entorpecentes, né? Salvo engano é excludente de licitude, 12 ou 13, não me recordo, né? 14 se é dolo ou se é consumado ou se é tentado. Então vamos dividir o Código Penal em artigos. Vamos ver quais são as divisões que tem dentro do Código Penal. Ora, doutores e doutoras, o Código Penal, do artigo 1º até o artigo 120, é chamado de parte geral. E esta parte geral, ela diz como é praticado os delitos, do artigo 1 ao 20. Do 1 ao 120. Do 121 até o final do Código Penal, aí trata dos delitos. Então, do 121 para frente, eu tenho os delitos: matar, roubar, furtar, né, crimes, né? Depois eu vou voltar nisso aqui. Agora, para trás, não, é a forma de praticar os delitos: consumado, tentado, ilegítimo, agiu. Percebe? Aí eu começo a entender o Código Penal. Olha, que coisa! A pessoa às vezes se forma na faculdade e não entende que é assim. Mas eu estou utilizando um método estruturalista. Eu estou pegando todo, dividindo em pequenas partes, estudando essas partes. Agora eu já sei que o Código Penal tem duas partes. Eu não sabia. Do 1 ao 120 não são crimes. O Código Penal não trata de crimes do 1 ao 120, mas trata da forma de praticar os delitos. Olha que interessante, método estruturalista. Não é interessante, é muito interessante. Do 121 em diante, 121, matar alguém é crime, 122, 23, 24, 25, 157, roubo, 155, furto, 171, estelionato, 180, apropriação indébita. Estou falando dos mais, mais conhecidos, isso, boa, obrigado. Aí o que acontece? Então, verificando os conhecidos. Então, olha só, agora eu sei que a segunda parte do Código Penal trata dos delitos. A primeira forma de conhecer os delitos: método estruturalista. Estão lembrando do bolo de chocolate? Para fazer o bolo, eu divido em pequenas partes. Para entender o direito penal, eu divido também em pequenas partes. Primeiro eu dividi o todo em 2. Vamos dividir mais? Vamos dividir mais? Pega a segunda parte agora, que fala dos crimes. Essa segunda parte que fala dos crimes tem divisões dentro dos crimes. Logo no comecinho da segunda parte, eu tenho assim, dos crimes contra a vida. Se vocês pegarem o Código Penal agora, quem tiver com o Código Penal e abrir no artigo 121, verificará que o título é dos crimes contra a vida. Aí eu tenho um título. Aí depois tenho dos crimes contra o patrimônio. Percebe que tem uma divisão na parte dos crimes? Então lá nessa segunda parte também tem divisões. Aí eu tenho só um bloco de crimes contra a vida, um bloco só de crimes contra o patrimônio, um bloco só de crimes contra a honra íntima. Que crimes são esses contra a honra íntima? Tenho esses crimes.
né? Os crimes sexuais, crimes contra a administração pública, e aí eu vou fazendo as divisões, novas divisões. Eu tenho títulos na segunda parte do Código Penal. Quando eu entro em cada título, aí eu aprofundo. Homicídio, matar alguém, artigo 121. É o crime de matar alguém, de tirar a vida. Aí quando eu verifico mais detalhadamente, aí eu vejo as qualificadoras, né? Como se mata, né? Por meio insidioso, meio cruel, por tiro, por traição, por emboscada. Então eu vou, né? Vou fatiando o conhecimento e faço a pesquisa científica para a obtenção de uma realidade através de um método estruturado. Como passar em concurso público? Estudando o Código Penal, método estruturado. É um método estruturado. Eu tenho que ter isso na minha mente, essas divisões. Não é anotando, não. No começo você faz anotações. No começo você faz diversas anotações. Trouxe a lapiseira? Trouxe. Está aqui. Risca para um lado, risca para o outro, faz a bolinha, né? Pega o Código Penal, né? Passa o amarelinho, mas na sua mente você tem que ter em mente que ele tem duas partes, que tem capítulos, né? Que se dividem por áreas. Estes crimes aqui só contra a vida, estes só contra o patrimônio, estes só contra a administração pública. E eu faço essas divisões. Dentro das subdivisões, aí eu vou e aí vamos compreendendo a dinâmica penal dentro do direito material, direito penal, né? Bom, vou parar por aqui para não estender muito a questão do método estruturalista, que está dentro da pesquisa metodológica. Eu falei de dois métodos, método dialético e método estruturalista dentro da pesquisa metodológica, né? Doutores e doutoras, então, pesquisa é uma atividade científica que me levará à obtenção de uma realidade. Método é o caminho para o conhecimento. A pesquisa científica abrange métodos. Falei de dois métodos e falei de dois tipos de pesquisa. Pesquisa teórica, um comparativo de autores, de bibliografia e de fontes. E falamos de pesquisa metodológica, né? Eu posso me utilizar de um método, de dois, de três, normalmente um, não é? E falei de dois métodos importantes, dialético e método estruturalista. Terceira forma de pesquisa, anote aí, pesquisa, essa é interessante, pesquisa empírica. O que é o empirismo? O que é o empírico? O que é a experimentação da realidade? Experimentar a realidade? O que é experimentar a realidade? Pesquisa empírica. O que é pesquisa empírica? É um método da criança que aprende a andar. Como assim, professor? Tá maluco de novo? Essa pesquisa empírica, ela se ocupa da observação dos fenômenos, né? Então, a criança que não sabe andar, olha só, ela não sabe andar, mas ela bota a mãozinha no móvel, bota a mãozinha no colchão e tenta levantar, porque ela está observando os adultos andarem, e ela tenta andar, mas ela cai, e ela coloca a mãozinha de novo, e cai de novo, e ela se escora numa cadeira, e cai de novo, e ela se escora numa mesa, e cai novamente, ela força a perninha de um lado, do outro, e cai novamente, até que ela fica em pé. O nome da pesquisa que nós estamos falando é a pesquisa empírica, a obtenção da realidade, a obtenção do conhecimento através do experimento, experimentando a realidade. Então a criança experimenta a realidade, ela percebe a realidade, ela observa os fenômenos até que ela cai 1, 2, 3, 4, 10, 20, e aí chega um momento que ela para de cair, porque ela aprendeu a firmar o pezinho, ela aprendeu a firmar a mão. Bom, agora ela está em pé. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o primeiro passo, não é? Então vamos dar um passo. Pisou errado, caiu. Não é assim. Eu tenho que pisar assado, eu tenho que pisar retinho, eu tenho que firmar a perninha, eu tenho que firmar o músculo da perna. Pesquisa empírica. Nossa, que mãe, que fácil isso aí, só isso? Não, agora vamos para o difícil agora, né? Isso é para que nós possamos compreender, né,
Que é a observação dos fenômenos, né? Vamos agora observar esses fenômenos, né? Dentro de uma realidade jurídica complexa. Tranquilo, né? O que mais que eu posso falar de pesquisa empírica, né? Bom, a face experimental da realidade, né? Experimentar a realidade, ela pode, né, também, como que eu posso dizer? Experimentar a realidade, né? Então eu posso, através da pesquisa empírica, né, da observação do fenômeno, eu posso, vamos trazer aí para o lado jurídico, né? Eu preciso saber, é que eu não queria dar esse exemplo aqui de comunidades, né, que eu já dei em outras aulas, mas vamos falar do Distrito Federal, DF, né, Distrito Federal, Brasília. Vamos falar da renda per capita da população de Brasília. Per capita por cabeça, né? Por habitante. Renda per capita, renda por cabeça. Qual é a renda per capita do DF? Qual é a renda per capita, né, dos habitantes? Ora, professor, eu não vou utilizar nem a pesquisa teórica nem a metodológica. Eu vou utilizar a pesquisa empírica. Para falar de renda per capita? Pode ser, né? Pode ser. Qual é o tipo de comparação, qual é o tipo de observação do fenômeno que eu farei? Vamos observar através vamos utilizar como instrumento, eu estou pensando aqui no instrumento, mas o instrumento pode ser utilizado, né, para fazer essa comparação à renda, os depósitos bancários, lembrei. Depósitos bancários. Eu vi essa pesquisa uma vez, né? Então, os habitantes do Distrito Federal que tem X depósitos bancários, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o que eles têm na conta? Agora eu comparo o Distrito Federal, agora eu comparo com São Paulo, comparo com o Rio de Janeiro, comparo São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, Salvador, capital da Bahia, eu comparo com grandes capitais, Belo Horizonte, né? Pará, compraram com grandes capitais, né? E aí o que acontece? Comparando com grandes capitais, a renda per capita, né, do Distrito Federal é maior, muito maior, né? Concentra uma renda maior. Uma forma, um instrumento de comparação, através de um método empírico, né? Observando o fenômeno, né? Observando o fenômeno. Ah, professor, mas isso daí não gostei desse método, né? Não achei que ele determina, né, qual é a população mais rica, e etc, etc. Então vamos comparar agora, vamos observar o fenômeno, o outro tipo de fenômeno, o estilo de vida da população. Observando o fenômeno, né? Qual é o estilo? O que eu vou ter como parâmetro? Casa, tamanho da casa, né? Segurança dessas pessoas, né? Profissão dessas pessoas, né? Então, percebe? Eu vou agregando elementos, vou fazendo a observação destes elementos, vou comparando, e aí eu tenho uma pesquisa empírica. É uma forma de se trabalhar, é uma das formas de pesquisa empírica, né? O grande valor desse tipo de pesquisa é aplicar a teoria à prática. A pesquisa empírica, ela traz a prática, ela traz o elemento prático, ela traz uma realidade palpável, observável. Eu consigo observar. Agora eu vou dar um outro exemplo, né? Eu já dei esse exemplo aqui já, né? Como é que eu... não tem aquele cara lá, como é que é? O Alexandre do Guará? Quem é que viu essa historinha? Vocês já viram a história? Quem não viu, eu vou contar mais ou menos, né? Ele tem uma namorada ele mora numa região administrativa aqui do Distrito Federal chamado Guará. E a namorada dele mora numa outra região chamada Lago Sul. A região do Lago Sul, região administrativa do Lago Sul, no Distrito Federal, é uma região considerada de pessoas que têm uma renda maior, muito maior, muito maior. Lago Sul, comparada com Guará, que tem uma renda também alta, mas inferior ao Lago Sul, por observação, por uma pesquisa empírica. E aí eles entraram numa discussão, uma briga, né? Ela deu um fora dele numa mensagem de WhatsApp, que viralizou na internet a mensagem, né? Por conta de que ela não iria no Guará.
É isso. Ela do Lago Sul não ia no Guará, porque o Guará é um lugar que não é para ela, porque ela é muito rica, ela é muito tudo, e ele é muito nada comparado a ela, do ponto de vista observacional, do ponto de vista empírico. Então, o que é que eu tiro disto? O que é que eu tiro dessa historinha? Eu tiro dessa historinha que, comparando as regiões, né, o Lago Sul é uma região, pela observação, do ponto de vista empírico, observando, utilizando este método, eu observo que o Lago Sul é uma região mais rica, evidentemente, né? Óbvio, evidência é prova, evidentemente provando que é um lugar muito mais rico, né? Quem conhece a região do Lago Sul sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, né, basta dizer que é um lugar muito rico, né? Casas, né, de pessoas ricas com um padrão de vida muito alto. Ponto. Então a pesquisa empírica me traz isto, né? Ah, professor, mas aí você ainda não explicou a questão jurídica. Ora, pessoal, não é? Do ponto de vista jurídico, não é? Fazendo comparativos, trazendo essas realidades para a questão jurídica, não é? Eu tenho várias questões aí a serem tratadas, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social, do ponto de vista da renda, né? Do ponto de vista da... Né, se fosse processual, a questão da comarca, né, a região a ser trabalhada e etc. Eu vou melhorar esse exemplo depois. Então falamos de 3 tipos de pesquisa: teórica, metodológica e empírica, né? Entendendo que a empírica é o observacional, observar o fenômeno, fazer comparações dos fenômenos. 4º e último tipo de pesquisa: pesquisa prática. Pesquisa prática parece com a empírica, né? Confunde-se até com a empírica, mas tem uma pequena diferença. Na empírica eu observo o fenômeno, eu me coloco dentro do fenômeno e eu administro essa observação e esse fenômeno e eu aprendo com o fenômeno. Enquanto que a pesquisa prática é a que se realiza por meio de teste prático da teoria elaborada. Vou repetir. Pesquisa prática é a que se realiza por meio de teste prático da teoria elaborada. Na empírica, eu estou dentro da pesquisa, eu observo o fenômeno e eu dou um parecer sobre o fenômeno. Na prática, na pesquisa prática, não é assim. Eu pego vários experimentos, né? Várias teorias, coloco em prática estas teorias e as comparo. Esse é o conceito que eu acabei de falar. É a que se realiza por meio de teste prático da teoria elaborada. Uma prática eficaz é testar se a teoria está bem estabelecida, se foi elaborada segundo o rigor científico. Em geral, a teoria e prática é um processo que se interrelaciona, teoria e prática. Professor, traduz isso aí em algo mais concreto para a gente entender, né? Vocês me perguntam, eu pergunto e eu respondo, né? Como é que funciona essa questão da pesquisa prática? Ora, eu posso fazer os testes aqui, né? Da questão da vacina, né? Posso fazer as comparações. Não existe já uma teoria a respeito de cada vacina, de cada fabricante? Fabricante A, não vou falar nomes, tá? Fabricante A, fabricante B, fabricante C. Qual é o percentual de... Como fala? De função? Fala não. O percentual... Tem um nome. Qual é o percentual de eficácia? Isso, eficácia. O percentual de eficácia. Então, dependendo, o percentual de eficácia, né, é X%, é A, B, C. E dentro deste percentual de eficácia é que nós temos aí a comparação prática da teoria elaborada. Aí eu elaboro uma teoria dizendo, olha, vacina A tem um percentual de eficácia tanto, B, eficácia tanto, C, eficácia tanto. Esta aqui, letra E, não tem tanta eficácia, mas ela tem uma eficácia para determinado grupo. Que eu começo a fazer a pesquisa prática, comparando os resultados. Percebem? Percebem, doutores? A empírica, eu me coloco como observador, eu observo o fenômeno e eu dou um parecer. Na prática, não. Eu pego já o parecer
vários pareceres, falei de 4 aqui, e faço as comparações. É uma pesquisa prática. Ponto. Final. Fechamos aí 4 formas de pesquisa. Lembrando que pesquisa é a atividade para a obtenção do conhecimento, e esta atividade para a obtenção do conhecimento me levará ao conhecer. Pesquisa científica, ciências é conhecimento, não é? Como que eu faço a pesquisa científica? Empregando métodos. Sim, né? E eu tenho diversos métodos. Ah, professor, mas você falou que tem 4 formas de pesquisa. Nós, juristas, né, vamos dar preferência para a pesquisa jurídica metodológica, dessas 4 a metodológica. Da metodológica, dentro da metodológica, nós vamos esmiuçar aí diversos métodos. Falei de forma sucinta de 2 métodos: estruturalista e dialético. Lembrando que o dialético é o mais importante dos métodos para os juristas. Professor, explica de novo esse método dialético, de forma rápida, né, para a gente entender. Petição, contestação, sentença. Pronto, é isso. Como assim, professor? Repete aí. Eu faço um pedido para o juiz, o coleguinha contesta, e o juiz analisa tese e antítese e faz uma síntese, que é a sentença. Por isso esse é o método dos juristas por excelência. Por esse motivo, método dialético. E aí nós vamos trabalhar isso aí, método científico e outros métodos, né? Vários métodos, provavelmente na próxima aula.